Olá, bom dia, tudo bem? Mais um dia de devocional. Hoje é quinta-feira, dia 14 de agosto de 2025 e eu venho trazer uma palavra de reflexão, para os nossos corações. Vamos estar aqui lendo em Josué 10. Eu já vinha fazendo esse devocional, de forma particular. E o Senhor tocou no meu coração para que esse devocional eu fizesse de forma de vídeo, para que pudesse alcançar algumas pessoas. Não sou expert na palavra, não sou teóloga, não tenho nenhum conhecimento. Apenas algo que o Senhor falou no meu coração, tocou no meu coração para fazer, e é que eu estou obedecendo. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em Josué 10, que tem sobre título Gibeão é cercada por 5 reis. E essa passagem eu vou confessar a vocês que eu gosto muito. E diz assim, a palavra do Senhor. E sucedeu que, ouvindo Adonizete, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai e tinha destruído totalmente e fizera Ai aos seus reis como tinha feito a Jericó, e aos seus reis o que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles. Aqui é uma continuidade do capítulo de ontem, Josué 9, e falamos sobre a questão também de Gibeão. Então, se você quiser, você pode ir no vídeo anterior para entender também um pouco. Então, capítulo 1. Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles. E temeram muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai. E todos os seus homens valentes, pelo que Adonizedeque, rei de Jerusalém, enviou a Orrão, rei de Hebron, a Piram, rei de Jamute, e a Jáfia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim, ajudai-me, firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Aqui são 5 reis que estão se juntando para ir pelejar com Gibeão por ter se unido a Israel, ter feito paz a Israel. Então eles se levantam contra a cidade de Gibeão, esses 5 reis. Sobe a mim. Aleluia, capítulo 5. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus ao rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jamute, o rei de Laquis e o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. E vieram, pois, os homens de Gibeão a Josué no arraial de Gilgal, dizendo: Não retires a tua mão de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e nos ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Aqui o povo, os homens de Gibeão, foi até Josué pedir ajuda. E de antemão ele já foi falando: não retira de mim a tua mão. Eles sabiam que era o Deus de Israel, Eles não são bobos, eles foram pedir logo ajuda. Eles foram pedir ajuda à pessoa certa. Porque muitas das vezes eu e você vai pedir ajudas à pessoa errada. Vai pedir conselhos à pessoa errada. Vai se desabafar com a pessoa errada.
e acaba pagando um alto preço, porque muitas das vezes essa pessoa que te aconselha não quer o seu bem. Ou muitas vezes ela não tem nem conhecimento nem para ela mesma. Muitas das vezes ela não tem nem sabedoria para resolver os problemas dela. Como é que ela vai ter sabedoria para resolver os seus? Como é que você vai pedir conselho? Aqui em Israel, nessa época, tinha anciões, né? Que eles, né, poderiam ser aconselhados por anciões. Pessoas mais de idade, pessoas que já passaram por muita coisa e sabem dar um conselho. Agora pense eu e você, pedindo ajuda, pedindo conselhos a quem não vai poder nos dar uma orientação, a quem não tem entendimento, acaba falando pra gente algo que fazer, a gente se prejudica mais. O conselho que essa pessoa vai dar para você e para mim, às vezes vai levar a gente a um erro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente pede ajuda. E aqui esses homens foram pedir ajuda à pessoa certa. A pessoa que anda alinhado com Deus. Tem isso. Você tem que pedir conselho a quem anda alinhado com Deus, porque vai te dar um conselho mediante a palavra, mediante a sabedoria do Altíssimo. E aí não tem erro, minha irmã. Quando a gente recebe uma orientação direcionada por Deus, pode descansar o seu coração que já deu tudo certo. Agora, muitas das vezes a gente quer, né, buscar orientação e buscar ajuda de quem não vai poder nos ajudar, de fato, né? Acha que até que está nos ajudando, mas não está ajudando, está prejudicando mais. Ou muitas das vezes, eu falo sempre, né? Eu dou conselhos. Aquela pessoa que você tá falando algo, que você tá errada, e aquela pessoa tá dizendo, vá nessa mesma, é isso mesmo. Não é sua amiga. Você sabe que no conceito geral tá errado, mas ela tá aplaudindo o que você tá fazendo, essa amizade não é para você. Porque a amizade é que você chega a ver o semblante da pessoa. Quando você conta algo que você tá para fazer ou está fazendo errado, o semblante dessa pessoa, ela cai, porque, tipo, às vezes você tá conversando com ela tá na maior alegria ali com você, mas quando você conta algo que você tá para fazer, que não é correto, o semblante dela cai. Assim, rapaz, eu não concordo com isso que você vai fazer. Essa é sua amiga. Essa é sua amiga. Quando o contexto você sabe que tá errado, né? Porque também tem aquela situação, a situação da inveja, né? Quando você vai contar algo que é para o seu crescimento, algo para o seu futuro, algo bom, atitude boa, que você sabe que você tá correta, e aquela pessoa te dá um conselho para te desanimar, né? Para você não seguir adiante com essa atitude de crescimento para você aí também. Não é sua amiga. Enfim, né? Tem vários contrapontos. Mas vamos lá no 7. Então subiu Josué de Gilgal, e ele e toda a gente de guerra, com ele todos os homens valorosos. Subiu, né? A guerra, ele e todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué, não temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. Gente, esse capítulo aqui, ó, o 7 e 8, né? E o 8 principalmente, o Senhor está dizendo a Josué, não temas, eu vos entregarei eles em suas mãos. Ninguém te poderá resistir. Como é bom andar alinhado com o Senhor. Como é bom estar fazendo o que é reto diante do Senhor. Como é bom estar com suas brechas fechadas. Você está com sua vida correta diante de Deus.
Para você saber aqui, ó, como Deus fala na palavra dele. Nem precisa você, minha filha, ficar se justificando. Não precisa nem você fazer muito malabarismo. O Senhor é que te guarda. Aqui Moisés nem foi ainda, Moisés estava indo ao encontro. E Deus está dizendo, nem tema, meu filho. Nem tema, porque eu sou contigo. E o Senhor está dizendo a mim e a você essa manhã, não tema. Não tema. Certa feita, eu ingressei em uma faculdade e eu não tinha a faculdade, o valor era R$ 700. E eu não tinha, no momento que eu me inscrevi, eu não tinha esse valor. Eu não sabia como seria, mas eu apenas confiei no Senhor. E eu não fiquei sem pagar a minha faculdade. Faltava ainda 1 mês e meio para terminar a faculdade, eu já tinha quitado a faculdade. Então, esse é um Deus que zela. Quando você está alinhado com o Senhor, não tema, não tema, se lance em Deus, faça, não temas. Outra vez eu fui comprar coisas para minha casa e eu também não tinha condições, mas eu estava vendo os meus móveis quebrados, eu estava vendo as coisas destruídas. Eu disse, isso não está correto. Uma vida de quem serve ao Senhor não é assim. Eu vou comprar e o Senhor é que vai pagar. Gente, palavra direcionada por Deus, quando você está ali alinhado com o Senhor, fazendo a vontade dEle, e você lança essa palavra, o Senhor vai pagar. É fé. É não viver por vistas. É viver por fé. Pela minha visão, eu não tinha como. Mas pela fé, nós podemos todas as coisas. Eu não estou falando para você fazer algo e ficar endividado. Não. O que eu estou falando a você, que quando você está alinhado no propósito do Senhor e sabe que o que você está vivendo, você está debaixo de um jugo que não é de Deus, aquilo ali não é de Deus, eu tenho certeza que o Senhor vai te honrar e vai ajudar você a pagar. Porque quando eu fui olhar a fatura do meu cartão, mesmo que eu estava pagando o mês anterior, era o que eu estava pagando com a dívida dos móveis. Então, o que eu falei aconteceu, o Senhor vai pagar. Se eu for procurar na lista do cartão, vai estar lá o valor dos móveis, mas eu não estou sentindo o pagamento. É o Senhor que está honrando. Então, é nisso que nós precisamos lançar a palavra. Agora, você também precisa saber quem é você diante do Altíssimo. Amém? Então, vamos lá? Josué 9. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão. E perseguiu pelo caminho que sobe a Bet-Horon. E feriu-os até a Zeca e a Maquieda. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras. Aleluia. Até a Zeca. E morreram, e foram muito mais os que morreram das pedras da saraiva, do que os filhos de Israel mataram a espada. Olha o que o Senhor disse a Josué: não tem mais. Eu entregarei ele nas tuas mãos. E aqui eles estavam fugindo dos israelitas. E o Senhor disse assim: epa, vocês não vão fugir, não. Vocês estão pensando que é assim? Vocês estão pensando que é assim? Que entra em uma guerra com o meu povo e vai sair ileso? Não vai, não.
Pera aí, ou como eu queria estar nesse dia. Não para ver a morte de ninguém, mas para ver a justiça do Altíssimo, aleluia. E aqui o Senhor lançou foi pedras sobre eles, saraiva de pedras, aleluia, 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 glória a Deus. E foi mais os que morreram das pedras? Você está vendo que o Senhor, que você não precisa fazer muita coisa? Ah, você está falando de vingança. Eu não estou falando de vingança. Eu estou falando que o Senhor diz o quê? Ame o próximo. Ame ao seu próximo. Não precisa planejar vingança. O mal por si só, ele se destrói. As pessoas ruins não vai fazer o ruim só com você. Ou essa pessoa vem ao arrependimento e muda, mas se ela continuar com um caminho tortuoso, uma hora essas pessoas vão receber as pedradas. É fato. É a palavra. Todo pecado tem o seu castigo. Então, se uma pessoa ela vive em fazer o mal, vai chegar uma hora que na vida dela ela vai receber pedrada do Senhor. Não tem como. Não tem como. Então, assim, por isso que o Senhor diz assim, ame o próximo. Não, de vocês, meu filho, eu não quero raiva no seu coração, eu não quero rancor no seu coração, eu não quero vingança no seu coração, eu não quero oração contrária, ô Espírito Santo, no seu coração. Eu não quero que você peça justiça, Espírito Santo de Deus, eu não quero. Eu quero que você só ame. Mas as pessoas que vivem em fazer o mal e se levanta para fazer o mal, ela vai receber as pedradas. Isso aí você pode descansar o seu coração. Eu e você, se estiver errando, a gente vai ter consequência do erro. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele recebeu o castigo do Senhor. Porque toda atitude que a gente vai ter errada diante de Deus, nós vamos receber a nossa pedrada. Então não adianta. Então não queira se vingar, não queira justiça, porque isso aí é o seu coração que está contaminado. E Deus não quer coração contaminado, Deus quer corações limpos. Limpos diante dele. Então, minha irmã queira ficar limpa, meu irmão queira ficar limpo diante de Deus. Amém? Aleluia. 11. E sucedeu que fugi... Aleluia. 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse, na presença dos israelitas, Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Eu não sei se você viu quão forte é esse versículo. 12 de Josué. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas, Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, fique aí no vale de Cedim. Aleluia! Glorifique no vale de Cedim, aleluia! Aleluia! No vale, e tu, lua, no vale de Aijalon, aleluia, perdão. E tu, é que eu não vou fazer corte desse vídeo. Esse vídeo vai ser lançado como está gravado. E tu, lua, vai se deter aonde? No vale de Aijalon. Aleluia. O sol vai se deter em Gibeão. E a lua vai se deter no vale de Aijalon. Gente, preste atenção nisso aqui, palavra profética. Uma pessoa como eu e você, mas está alinhado no propósito do Altíssimo. Ó, lua,
Fique aí, viu? Ó sol, pare aí, porque a gente só vai parar depois que a gente vencer. É forte, viu, gente? É forte você mandar o sol e a lua parar. Aleluia. Aleluia. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Um dia inteiro, e o sol não se pôs. E a lua parou. Meu Deus! O sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou. É esse Deus que eu apresento para vocês. É esse Deus que faz coisas impossíveis aos nossos olhos. Mas para Ele, nada é impossível. O Senhor disse que em nome dEle, em nome do Senhor Jesus, o que você pedir no nome dEle será feito. Mas muitas das vezes a nossa incredulidade não deixa que as coisas aconteçam. Ou não recebe, como a palavra de Deus diz, não recebe porque pedes mal. Não recebe porque pedes mal. Meu Deus, é muito forte. Quantas vezes eu sou microempreendedora e muitas das vezes eu saí à espera de um milagre. Eu pegava o óleo ungido, colocava na fronte e dizia: Senhor, para pagar minhas dívidas hoje eu preciso vender 3.000. Me ajuda, Pai. Me ajuda. E eu saía, acabava aquele dia, finalizava aquele dia com meus 3.000 vendidos, para a glória de Deus. Então, tudo é o que você determina no Senhor, a fé que você deposita no Senhor, a fé de que Ele vai executar. Aleluia. Mas volto a reafirmar, se alinhe com Deus, se alinhe com o Altíssimo, porque Ele é esse Deus que detém o sol e detém a lua, até você vencer. Forte! Forte, pega isso aqui, é forte, Deus, aleluia! Aleluia, glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor, aleluia. E não houve dia semelhante a este, e nem antes, nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor peleja por Israel. Aqui o que o Senhor está dizendo? Que não teve dia como esse, em que o Senhor ouviu a voz de um homem. Mas por quê? Porque o Senhor peleja por Israel. Ele peleja por Israel. Ele peleja por mim e por você. Ele peleja por mim e por você. Aleluia. Então, tudo que ele puder, tudo ele fará. O que ele puder não, porque ele pode todas as coisas. Ele fará tudo ao nosso favor. Aleluia. E voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial em Gilgal. Vamos até aqui, porque aqui no 16 já entra um outro título.
Então eu vou parar aqui, né? Eu não quero me alongar muito. O primeiro eu me alonguei muito. E eu quero finalizar esse devocional dessa manhã aqui, para a glória de Deus. E voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial, em segurança, em paz, vivendo o extraordinário de Deus. E é isso que eu desejo para a sua vida nessa manhã. Viva o extraordinário do Senhor. Viva o impossível do Senhor. E aqui eu tomo posse dessa palavra. Em nome de Jesus. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, Pai zeloso, poderoso, em nome do Teu Filho Jesus Cristo que entramos na Tua presença. Porque no nome de Jesus há todo o poder. O Seu Filho morreu, Pai, teve morte de cruz para nos salvar, para nos livrar do mal, Jesus. Para dizer, ó Filho, eu te purifico, eu te deixo alvo mais que a neve. O sangue de Jesus tem todo o poder. Ah, Senhor, livra-nos do mal. Livra da aparência do maligno, livra-nos. Amarra o valente, Senhor. Protege as nossas casas. Blinda nossas casas com teu selo, Senhor. Espírito Santo de Deus, guarda a nossa ida, guarda a nossa chegada, guarda a nossa parentela. Ser com cada um, Pai, que esteja, Senhor, ouvindo, Pai, esse vídeo, penetra nos corações. Tira toda a incredulidade dos corações, Senhor. Que eles venham crer tão somente no Teu poder, do quanto o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. É o Senhor que nós servimos e é o Senhor que eu entrego esse dia chamado hoje. Essa quinta-feira eu te entrego, Pai. Eu não sei que dia os teus filhos vão ver esse vídeo, mas toma cada um em tuas santas mãos. Pai, livra da opressão, livra das doenças psicossomáticas, livra da agressão. Livra, Pai, o Senhor está me falando aqui de mulheres, Senhor, que têm sido agredidas, Pai. Dá livramento, Senhor, dá proteção, Senhor. Tira do cativeiro, Senhor, em nome de Jesus. Pai, repreende todo o mal. Santo de Israel, todo-poderoso, vai guardando, livrando teus filhos. Pai, obrigada por tudo, Senhor, pelo ar que respiramos, pelo alimento, pela força, pelo entendimento. Eu te agradeço por tudo, ó Deus. É isso que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Obrigada por mais esse devocional. Amém, Deus.